para o pessoal que estava na reunião, eu falei de uma amiga minha. Nós éramos dois alunos, não vou dizer os mais inteligentes da classe, porque seria muita falta de humildade, mas éramos, tá? Mas ela era mais que eu, tá? Ela hoje é doutora em física, pra você ter ideia, né? Oi? É química, perdão, é química. É meio parecido, os dois que eu não entendi direito, tinha problema, mas eram essas duas. Mas ela era de química, e a gente era dupla, porque sempre eu era muito bom em português, história, ela era melhor em química e matemática, de nós dois a gente ia bem, então a gente era dupla, sempre, de tudo. Ela não tinha religião, eu às vezes convidava minha amiga, sabe aquela amiga, sou assim, amiga, muito amiga, assim, tal como irmã, e o nome dela Sara. Ela não tinha religião e eu morria de vergonha de falar de Deus para ela. Eu falava assim, e se eu falar de Deus para ela e tipo, perder a amizade? E aí ela não vai querer mais ser minha dupla. Já pensou em física, eu vou me ferrar em física. Tipo, não posso perder a amizade. E aí, quantas vezes a gente cantava no coral do colégio, eu estudava no IAN, na Bahia, fazia ensino médio, a gente fez primeiro, segundo, terceiro ano juntos. Nós éramos tão amigos que nós tínhamos uma dupla de super-heróis. Tá? Na verdade, várias duplas, tá? Não vou falar aqui porque é humilhante. Mas assim, nós éramos, tá? A gente tinha várias coisas. A gente tinha um G7 na sala, que eram os 7 alunos mais inteligentes, e a gente tinha o G7. Era nos Estados Unidos, era na Alemanha, e aí ia. Então, a gente era bem criança, a gente era muito amigo. Mas eu tinha vergonha de falar de Deus para ela. E aí eu convidei algumas vezes pro coral, para ela ir para a igreja. O coral vai cantar, vai lá. Ela ia, assistia, mas passou. Terminou o terceiro ano. Aquela choradeira, todo mundo se despedindo. Fui embora, vim estudar no Nasce, ficamos de dinheiro com ele. E aí no meu coração aquela coisa, eu nunca falei de Deus para Sara, minha amiga que eu amo tanto, e eu perdi a oportunidade. Aí eu falei assim, sabe uma coisa? Eu tô longe dela mesmo. Se ela quiser ficar com raiva de mim, fique. Eu vou falar o que eu sempre quis falar para ela. Abri o computador, escrevi. Gente, eu chorava, digitando com os dois dedinhos. Escrevi. Um livro gigante ali. Passou uma semana, nada me responder. Ai, meu pai ficou com raiva. Ai, você acredita ter escrito isso? 2 semanas, não respondeu. Depois de 2 semanas, abro minha caixa de e-mail, tá lá. Oi, Danger. Danger era o meu nome dessa dupla. Oi, Danger. Não é Danger, é Danger mesmo, tá? Pra quem morou nos Estados Unidos, as meninas aí. Tá. Em primeiro lugar, eu queria lhe pedir desculpas por ter demorado tanto em te responder. É que eu estava em época de provas e não estava vindo ao laboratório, que é onde eu tenho acesso ao computador. Em segundo lugar, eu fiquei muito feliz, ela escreveu tudo em letra maiúscula, muito feliz com o e-mail que você me mandou. Gostei muito mesmo. Queria que você soubesse que eu gostei muito de estudar lá no IAN. Não só pelo ensino, mas por ter feito amigos assim como você. Já estava rolando uma lágrimazinha, né? Você sempre estava ao meu lado, me ensinando coisas novas, coisas que até então ninguém tinha tido tanto interesse em me ensinar. E eu mesmo não sendo uma adventista, eu me sentia uma de vocês. Gostava do lugar de estar com vocês, de frequentar os lugares que iam, e me sentia muito bem com isso. Você lembra que o Fábio começou a me dar estudo bíblico no primeiro ano do ensino médio? Só que não foi possível continuar porque ele passou a estudar de tarde, lembra? Estava gostando, pensei até em lhe pedir para continuar fazendo estudo bíblico comigo, mas fiquei com vergonha. Quando eu li isso, eu falei, não. Eu tinha vergonha de oferecer o estudo para ela, e ela tinha vergonha de pedir. Gente, eu fiquei arrasado com isso. Eu falei, eu com medo de perder a amizade, ela querendo aprender mais sobre Deus, querendo conhecer das coisas de Deus, e eu com vergonha. E aí o e-mail começa, ela diz, se você soubesse a falta que eu sinto de vocês, cada vez que eu olho para aquelas fotos, me dá vontade de voltar no tempo e ver tudo de novo. Lembro que você sempre me chamava para ir aos cultos no sábado, sempre que eu ia, que eu podia, ia, adorava, queria poder ter ido mais vezes, mas... Aí ela começa a continuar dizendo aqui que ela mora em Salvador, a cidade é muito violenta, ela tinha vergonha de sair, mas ela disse que encontrou uma amiga da faculdade que era adventista e que tinha convidado para ir para a igreja. Ele falou assim, eu vou tentar marcar um dia para ir com ela, sabe? E ela começa a falar algumas coisas, e ela deseja depois um abraço de sua irmã baiana, Sahara Borraia.